O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus então desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, na alegria de nos encontrarmos aqui na casa de Nossa Senhora, a padroeira de Minas Gerais, quero cumprimentar vocês que aqui estão, mas também vocês que se unem a nós pela Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, a Rádio América, e também você que une-se a nós pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube, com uma saudação especial a Nilda e o Aniceto, pelos 62 anos de vida matrimonial, pela família formada, nesse dia em que nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, celebramos o Natal. O Natal e a Páscoa não se restringem para nós num único dia. A igreja celebra a oitava. E o que é a oitava? São 8 dias em que nós celebramos um único dia. Por que, meus irmãos e irmãs, estes 2 mistérios, estas 2 noites, a noite santa em que nosso Deus entrou no mundo e a noite santa em que nosso Deus venceu o pecado e a morte, é um mistério muito grandioso para ser celebrado num dia de 24 horas. A igreja o celebra por 8 dias. Então hoje é Natal. Por isso, não tive a oportunidade de fazê-lo, sobretudo a vocês que nos acompanham pelos veículos de comunicação. Desejo um feliz e santo Natal. Que o mistério deste Deus que se fez criança possa reanimar a nossa criança interior na pureza, na santidade, na verdade, principalmente na santidade dos nossos corações. E assim a gente se projeta para um novo ano que está às portas. E aí, meus irmãos, celebrando o mistério do Natal, neste ano, no 2º dia, porque hoje é domingo, dia do Senhor, nós somos chamados a olhar para um outro grande mistério que é projeto de Deus para a nossa salvação, que é o mistério da família. A família, como nos recordava São João Paulo II, a célula mãe de toda a sociedade, é projeto de Deus. Nasce do coração de Deus. E este mistério nos faz hoje ir à manjedoura em Belém para contemplar um Deus que escolhe vir ao mundo,
como qualquer outro ser humano, no seio de uma família, tendo José como seu pai, Maria, sua verdadeira mãe. Jesus vem a este mundo numa família humana, como uma família humana é, cheia de seus altos e baixos, de suas imperfeições e limites, mas um lugar propício para se aprender a amar. É por isso que hoje o nosso olhar volta-se de modo muito particular para o mistério do presépio e contemplamos a Sagrada Família de Nazaré, para aprendermos com esta família a fazer a vontade de Deus na nossa família e amar a nossa família com o mesmo amor que Maria amava José, que José amava Maria, que José e Maria amavam Jesus e com o qual fazia com que Jesus, mesmo sendo Deus, lhe devesse a obediência de filhos. Este é um grande ensinamento para nós, meus irmãos, porque é bem verdade, as famílias dos nossos tempos não são valorizadas. Aliás, a instituição familiar cada vez mais tem sido abalada nas suas estruturas. Por quê? Porque a família não traz, vamos dizer assim, falando francamente, vou abrir um parênteses para jogar na real. Hoje é homilia que muita gente torce o nariz para o padre, mas o padre não está preocupado com isso, porque viemos aqui para falar a verdade, não para agradar as pessoas. Porque a gente começa a falar coisas que a gente não quer lembrar. A família quer ser esquecida, até pelos membros da própria família. E aí volto para o que eu dizia. Hoje em dia, há um grande programa para se acabar com as famílias. E não precisa ir longe. Basta ver aí no que é apresentado para nós nas novelas, ou até mesmo nos grandes canais de comédia, onde se faz de tudo para ridicularizar a família. E se esquece que o mundo só poderá ser um mundo à luz dos valores evangélicos se o mundo redescobrir de fato o que é viver em família. Porque Deus não nos criou isolados, como nos recordava o saudoso Padre Léo da comunidade Canção Nova. Deus não nos fez famílias, pequenas ilhas. Deus nos fez uma família, uma grande família. E é assim que Deus se relaciona conosco. Por isso, meus irmãos e irmãs, olhar para a Sagrada Família de Nazaré é redescobrir em nós uma centelha de amor que Deus nos dá na nossa família. Na família, nós aprendemos a lidar com a realidade e não com uma idealização. Porque ninguém escolhe família, né? A gente escolhe amigos, a gente escolhe o time que vai torcer, a gente escolhe o emprego, a gente escolhe até mesmo com quem vai casar. Mas não está na nossa alçada escolher pai, não está na nossa alçada escolher mãe, não está também na nossa vontade escolher irmãos. É providência de Deus. E aí, eu preciso falar com você. A medida certa para você ser santo é a sua família. Lá tem tudo o que você precisa para chegar à perfeição no amor. Porque, meus irmãos e irmãs, contemplemos com os olhos da fé, mas sem perder a lucidez da razão, o mistério da Sagrada Família. Nenhuma família neste mundo foi tão santa quanto a família de Nazaré. Primeiro, porque Maria foi preservada do pecado original e soube ter o coração voltado para o Senhor. José foi o homem dócil, obediente em tudo à vontade de Deus. E Jesus não precisa nem falar, é Deus. Que família poderia dizer como Nossa Senhora, o meu filho é Deus? Ou então, se a gente alargar um pouquinho, né? Colocar aí em jogo Joaquim e Ana, pais de Nossa Senhora, ou também os primos de Jesus, João Batista, Simão, Judas Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, que poderia dizer, meu primo é Deus. Eles tinham esta liberdade de dizer, porque assim de fato era, e não era pretensão, é verdade. Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz.
Mas a Sagrada Família de Nazaré não é a família perfeita que o mundo espera tanto ter. Eu fiz esse exercício na missa das 11 e vou fazer com vocês agora. Olha para a Sagrada Família de Nazaré. Já começou conturbada. Porque qual que é a família perfeita? A família em que a donzela, a mulher, vamos olhar o que é uma família perfeita nos parâmetros do mundo. A mulher se casa virgem com seu marido e ali é desposada na noite nupcial e tem muitos filhos. Não se aplica à Sagrada Família. José recebe Maria grávida por ação do Espírito Santo. A união matrimonial de Maria e de José foi uma união matrimonial iniciada numa angústia. José numa incerteza, como ela pode estar grávida se está casada comigo? E Maria numa angústia tremenda, como falar para José que eu não tive relação sexual com outro homem, que estou grávida pela ação do Espírito Santo? Não é uma família também perfeita aos moldes mundanos? Porque, vejam meus irmãos, todo sonho que esta família construiu junto foi destroçado pela sabedoria e providência de Deus. Maria tinha sonhos de casar com José e ter uma família com ele, mas foi mãe de um único filho. José tinha sonho de ter filhos com Maria e nunca gerou um filho com a Virgem Maria. E imagina, até mesmo a gestação de Maria, imagina como uma mãe faz hoje, né? Quando fica sabendo que está grávida, o que vocês, mamãe, fazem por primeiro? Primeiro o coração enche de alegria, e aí começa a pensar no bercinho, na roupinha, faz o enxoval, prepara e começa o coração a ficar todo feliz porque vai nascer o filho, vai nascer a filha. A mesma coisa aconteceu com o coração de Nossa Senhora, porque ela é tão humana quanto qualquer outra mulher na face da terra, mas muito humana para ser perfeita, porque às vésperas de dar à luz, foi surpreendida por uma notícia do governo, do império. Cada um tem que ir para a sua cidade natal. Esta pedra é uma pedra da casa de Nossa Senhora em Nazaré, onde ela recebeu a visita do anjo e onde ela morou com Jesus por mais de 30 anos, ou por cerca de 30 anos. E nesta casa Maria esperava dar à luz e lá acolher o seu filho. Mas foi surpreendida pela realidade. Teve que deixar o enxovalzinho, teve que deixar a casa, teve que deixar o conforto do lar, montar num lombo de um jumento, andar mais de 30 quilômetros num sol escaldante para chegar a Belém para cumprir o recenseamento. E não bastasse isso, estava no 9º mês de gestação. As mamães sabem do que o padre está falando de 9º mês de gestação. Porque é o mês em que o corpo da mulher muda radicalmente, né? É tudo descompassado. E ao mesmo tempo, a ansiedade, a qualquer momento o menino nasce. E não é que o menino nasceu fora de casa, sem o enxoval, fora do contexto familiar. E ainda mais, numa terra onde não tinha parentes, não tinha conhecido e não se tinha dinheiro nem para pagar uma hospedagem. É uma família perfeita, segundo os olhos humanos? Não tinha dinheiro para pagar uma hospedagem. O filho nasce no curral, jogado. Que família perfeita aos olhos do mundo é essa? Que aí, Maria, passada ali os 8 dias, leva, porque Belém e Jerusalém são muito próximos, leva o menino ao templo para cumprir o preceito da purificação. E aí é surpreendida com uma notícia, ela e José, que Herodes, porque os reis não voltaram para dar notícia, mandou matar agora todas as crianças com menos de 3 anos de idade. E agora essa família de Nazaré, que tinha o sonho de voltar para Nazaré e crescer, né? Tem que ir para o Egito, às pressas, e se tornam imigrantes. Quem tem jornal em casa
está vendo a situação dos imigrantes venezuelanos no Brasil, e aí a gente pode pensar o que a Sagrada Família de Nazaré não sofreu na terra do Egito, onde não sabia o idioma, onde não conhecia ninguém, e teve que morar por 3 anos, aprender um ofício, trabalhar para sustentar a sua família, e lá educar Jesus e cuidar de Maria. Não é a família perfeita aos olhos humanos. E ainda é uma família tão humana, mas tão humana, que hoje o Evangelho nos coloca um pouquinho deslocado do mistério do Natal, nos leva a Jesus com 12 anos de idade, para mostrar uma cena que eu até brincava com minha prima ali agora no Retiro da Piedade, porque ela trouxe os filhos aqui, um deles é meu afilhado, para brincar, para conhecer, para passear. E lá no Retiro, quem conhece sabe, tem um espaço muito grande. E eu conversando com ela, num instantinho os 2 sumiram. Aí eu até brinquei assim, tá vendo? É por isso que a gente não pode falar que Nossa Senhora não teve cuidado. Porque a tendência nossa é falar assim, mas como a Virgem Maria perdeu o menino na caravana? Do mesmo jeito que ela perdeu os 2 filhos no Retiro da Piedade ali agora. Porque, estando em família, a gente despreocupa. As caravanas para Jerusalém não é como hoje, a gente entra num ônibus, está todo mundo ali pertinho. Primeiro que não existia ônibus. Tinha que ir ou a pé, ou se você tivesse dinheiro, ia nas carrocinhas. Não era o caso da família de José nem de Maria. E aí iam 40 pessoas, 50 pessoas da terra natal para Jerusalém. E verificam o que acontece com esses grupos grandes, vocês que subiram aqui a Serra da Piedade. A família vem, faz o propósito de subir junto. Mas sempre tem uns que andam mais apressados, vai um pouco mais à frente. Tem uns que vai curtindo a paisagem, para, tira foto. Tem uns que tem um passo mais devagar e fica por último. E se tem criança e está tudo em família, pai e mãe sabe. Está com o meu irmão, está com o tio, está com a avó. Não precisa o que se preocupar. No entanto, nesta caravana, a humanidade, mais uma vez, fala mais alto. Maria e José, voltando para casa, no primeiro dia de viagem, estava despreocupada. Jesus não está aqui nem comigo, nem com José, mas deve estar aí para trás na caravana, brincando com os primos, andando com a família. Mas vai chegando o fim da tarde, Jesus não volta. E aí Maria e José começam a procurar entre os parentes. Onde está Jesus? Imagina a angústia do coração de Maria e de José quando constata, Jesus não está com os nossos familiares. Aí tem que voltar para Jerusalém, para caçar onde é que estava Jesus. E aí encontra Jesus no templo, conversando com os mestres da lei e ensinando-os. Claro, São Lucas quer nos mostrar algo muito grandioso, que esses 3 dias em que Jesus some do olhar de Maria e de José, já remete aos 3 dias em que Maria não consegue ver seu filho, porque ele estava morto no sepulcro. Mas encontra Jesus ensinando, como nos prefigurando algo, a ressurreição de Jesus é o grande sinal de que ele é o Filho amado do Pai. Resumindo, porque o Pá tem hora, né? Que família perfeita é essa, meus irmãos, que foi a Sagrada Família de Nazaré? Com tantas angústias, com tantas dificuldades, com tantas tribulações, foi a família mais perfeita no amor. E aí, a gente é devolvido para o mistério da família. A família perfeita não é aquela que tem bens materiais, onde os filhos são bem-sucedidos na vida, onde não é isenta de família, porque me desculpa falar, esta família perfeita nunca existiu nem vai existir. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com a fragilidade, com a doença, com a morte, com a perda, com as crises, que é própria da vida humana. Mas a família de Nazaré é para nós modelo de perfeição, porque ela nos ensina um segredo muito grande que nós precisamos colocar em prática na nossa família hoje. Ela nos ensina de fato o que é amor. É por isso que o mundo precisa acabar com a família, porque hoje é insuportável a ideia de eu amar alguém que não seja eu mesmo. É insuportável a ideia de eu pensar que eu tenho que fazer da minha vida uma oferta para um outro. E aí eu vou perder a minha juventude, perder os meus dinheiros, perder a minha honra para satisfazer alguém. Ou seja,
é insuportável para o homem e para a mulher do nosso século a ideia de amar. Porque amar exige de nós não pensar em nós mesmos. Aí a Sagrada Família brilha com perfeição, porque se a Maria que nós conhecemos, se o José que nós conhecemos não amassem a Deus, esta família teria sido um fiasco. Se José e Maria não amassem Jesus, a salvação da humanidade estaria comprometida, porque ele nem teria se encarnado e nós não teríamos experimentado a força do amor de Deus. Mas começou primeiro no amor de José, não por ele, mas por Maria, que fez ele rever os seus conceitos, dar de si para ela e acolher Maria tal como ela era, que fez Maria não desistir de José, porque ela poderia ter pensado no seu coração: agora eu vou me tornar mãe do Salvador, José que se vire, ele que cuide da vida dele, porque agora eu tenho uma honra, tem alguém que cuida de mim, que é o próprio Deus. Mas Maria soube amar José. José e Maria souberam amar Jesus. E o mais bonito no evangelho de hoje é o modo como o evangelho termina. Jesus desceu para Nazaré com seus pais e em tudo lhes era obediente. Vejam, parece que há uma inversão e há uma inversão. A quem nós devemos obediência por primeiro? A Deus. Mas aqui quem é Deus? É o que obedece José e obedece Maria. Porque Deus sabe a autoridade que pai e mãe têm. E que hoje pai e mãe quer empurrar para a escola, para o Estado, para a sociedade, desde que o filho não amole. Pai e mãe quer ser colega, não quer ser pai e mãe, porque não ama. Está apegado a si mesmo, na ilusão de querer dar para o filho as grandes coisas, uma escola de renome, um conforto de vida que talvez não teve no passado, esquece de dar ao filho aquilo que é primordial, o carinho e a presença de pai e de mãe. Aí eu me recordo tanto das histórias que eu ouvia no passado da minha avó, e está aqui, minha mãe, minha madrinha, meu padrinho, que não me deixam mentir. Todos os três são irmãos. Ouviram e viram e presenciaram. Não tinha comida em casa, como se tem hoje. E às vezes as crianças ainda reclamam: mas tem isso para comer? Não é? Se o pato estiver exagerando aí, vocês me consertam, por favor. Porque é assim. Tinha lá um pedaço de carne que o pai e a mãe, com muito custo, colocava na mesa e dividia a porçãozinha para cada filho. E se sobrasse, o pai e a mãe comia. E às vezes, era aquilo ali que tinha para comer num dia. Não tinha mais o que comer. Mas não faltava algo que hoje falta nas nossas famílias: a presença, o cuidado, o carinho. Não tinha a roupa da marca, mas tinha o colo de mãe. Não tinha o brinquedo do ano, o celular da moda, mas tinha a atenção do pai. E a família era feliz e crescia com valores, porque aprendeu que valor não está de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Hoje as nossas famílias têm praticamente tudo, mas falta o essencial, falta o amor, falta a presença. Meus irmãos e irmãs, olhar para a Sagrada Família é relembrar disso que São Paulo nos fala na segunda leitura, e eu vou pedir ajuda de novo ao Fábio, no mesmo tom daquela hora, porque a Sagrada Família nos ensina a amar, nos ensina a tirar a gente do centro e a entender que se a gente quer ser santo, quer fazer a vontade de Deus, o lugar mais perfeito para isso é a nossa família. A família humana como ela é, com seu pai, com sua mãe, do jeito que eles são, do jeito que Deus os criou, e aí um ao outro se ajudando mutuamente para crescer no amor. Vou começar com a leitura de Paulo de trás para frente. Quem aqui é filho? Levanta a mão, por favor. Graças a Deus, todo mundo é filho, né? Ninguém nasceu de chocadeira. Todo mundo tem um pai e uma mãe. Todos somos filhos. E aí, se a gente quer entender o que é amar, a gente precisa assumir para valer a nossa missão de filho. E qual que é a nossa missão de filho?
a nossa missão é esta: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é bom e agradável a Deus. E ainda fazendo eco à primeira leitura que escutamos: filhos, quem honra o seu pai alcança o perdão dos seus pecados. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajuntou tesouros. Quem honra pai e mãe terá a alegria. Obedecer, meus irmãos, não é simplesmente fazer. A gente acha que obedecer é colocar em prática o que os outros nos pedem. Isso é o resultado final. A palavra obedecer vem do latim ob audire. Ob, um prefixo que significa esse movimento. Inclinar-se. Audire, ouvir. Obedecer, então, é inclinar-se para ouvir. E às vezes, os nossos filhos não ouvimos nossos pais. Não escutamos o que eles têm a nos dizer. Queremos falar. Queremos, às vezes, inverter a situação, porque eu sou formado nisso, sou aquilo. Às vezes eu preciso recordar lá dentro de casa que eu sou padre, mas não deixei de ser filho. Que a autoridade sobre mim está sobre o bispo, sim, mas está sobre a mão dela aqui, ó, a dona Aparecida e do seu Djalma. Continua pai, continua mãe. Sou padre. Posso dar a eles o que ninguém mais pode dar: o perdão dos pecados e Jesus Cristo na Eucaristia. Mas só eles podem dar o que mais ninguém pode me dar: amor de pai e carinho de mãe. A autoridade de pai e de mãe para abençoar como só eles podem abençoar, que nem no dia da minha ordenação o bispo pôde me dar essa bênção. Eu tive que ir lá pedir a eles a bênção, porque pai e mãe é canal da bênção para os filhos. E quantos de nós filhos, porque já somos crescidinhos, já falamos assim: para que pedir bênção ao meu pai? Isso é bobagem. Eu já ouvi isso dentro da minha família, hein? De primo meu dizer assim: abençoa é Deus, para que eu vou ficar pedindo? Porque nós precisamos viver a humildade, como nos recorda São Paulo, de entender o nosso lugar. O próprio Deus, que não precisava de ninguém, em tudo se fez obediente a Maria e a José. E aí, São Paulo nos recorda também: pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Como é triste, meus irmãos e irmãs, ver pais e mães que são os primeiros, vamos dizer assim, né, a jogar água na chama do filho. O filho vem entusiasmado para contar algo, o pai e a mãe falam assim: mas você não serve para nada, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Quando não ajuda o pai, quando não ajuda o filho a crescer, pai, mãe, a missão de vocês é ajudar os filhos a crescerem, não desanimarem, não desistirem do bem, não desistirem da verdade, não desistirem de ser santos, porque foi para isso que vocês contraíram um santo matrimônio. Ninguém vem a este altar e pede para nós, igreja, um sacramento do matrimônio, se não for para ajudar neste mundo a formar e gerar santos. É por isso que é sacramento. Não é brincadeira, não é um contrato social, onde eu vou ali no cartório, assino um papel e na hora que não der certo eu rasgo e faço outra coisa da vida. O compromisso é com Deus, o compromisso é amar, é exigente. E amar exige a gente sair de nós mesmos. Amar não é gostar, porque se amar fosse gostar, Jesus seria a pessoa mais esquizofrênica que já existiu no mundo, porque como ele poderia gostar da cruz? Amar é ser capaz de até sofrer, mas para que o outro possa crescer, para que o outro possa sorrir. E olha que celeiro de santidade é a família. Porque a família a gente aprende a amar de verdade. A gente é desafiado a todo momento a fazer isso que São Paulo nos diz na primeira leitura: a revestir-vos de sincera misericórdia, porque é carne da nossa carne. O erro que ele fez pode ser meu erro. O jeito como ele leva a vida pode ser eu, e por isso eu preciso ser misericordioso. Eu preciso amar. Eu preciso dar perdão.
A família é o lugar propício, porque mesmo sabendo que meu pai e minha mãe não me amaram como eu preciso de amor, o meu irmão ou minha irmã fez isso contra mim, eu tenho a oportunidade de ir lá no fundo do meu coração e dizer assim: ainda que você não seja digno de receber o nome de meu irmão, eu te amo e dou a minha vida se preciso for por você. A gente aprende o que é amor em família. É por isso que São Paulo também vai dizer: maridos, amai as vossas esposas e não sejam grosseiros com ela. Não é o padre que está falando, não, é a palavra de Deus. E quanta grosseria do marido com a esposa, né? Esposas, estão vendo algumas aí até balançando o olho, só não está falando para não confirmar, mas é verdade. Nós homens somos muito rudes, tratamos muito mal as pessoas e não entendemos, primeiro, que a família brota do amor. Olha, a dona Nilda e o seu Aniceto estão aqui há 62 anos nos dando esse testemunho. Primeiro, ninguém obrigou os dois a se casarem. Eles escolheram-se mutuamente, porque amaram. E aí hoje falta esse discernimento. A gente casa hoje pensando na fortuna do outro. A família é rica, vou ganhar uma bolada, né, se eu casar. A gente casa pensando em ter prazer, em divertimento, porque já começa a ver o outro como um objeto meu e não como alguém ao qual eu vou dar a minha vida por ele. Amar é sair do centro. Amar é ser capaz de aguentar firme, porque sabe que vale a pena ver o outro sorrindo. Esta é a nossa alegria. Esposas, sede solícitas também para com os vossos maridos, porque isso é bom e agradável a Deus. Meus irmãos e irmãs, o segredo da família é exatamente esse: seguir os caminhos do Senhor. Bárbara cantou isso muito bem. Felizes os que temem o Senhor e que trilham seus caminhos. E como é que a gente faz isso na prática? Revestivos de sincera misericórdia, de bondade, de mansidão, paciência. Tem hora que precisa dentro de casa, né? É o que às vezes pega. Esses dias, atendendo confissão, 70% das pessoas vieram confessar: padre, nessa pandemia eu pequei tanto porque me faltou a paciência. E é verdade, se a gente não tem paciência, a gente não consegue lidar com o limite do outro. E aí São Paulo vai dizer: como o Senhor perdoou, perdoai-vos mutuamente. Será que dentro de casa a gente já faz esse exercício? Às vezes age até no impulso, mas antes de ir deitar, fala um com o outro assim: olha, hoje eu pesei na mão, me perdoa porque eu te magoei. Será que dentro de casa a gente ainda cultiva um com o outro um bom dia sincero? Quanto tempo tem que você dorme debaixo do mesmo teto com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seu marido, e que você não dá um bom dia, um eu te amo, um abraço de verdade? Você não sabe o dia em que você vai ter oportunidade de dar esse abraço, meu filho. Pode ser que amanhã ele vai estar abraçado num paletó de madeira, e aí não vai ter tempo de você dizer eu te amo. E é triste, e isso eu constato por experiência, e quero ver quem me prove o contrário, que 90% dos choros dos velórios são de remorso. Remorso, porque não foi presença quando precisou ser, porque não abraçou quando quis abraçar, e agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo de pedir perdão, não dá mais tempo de dizer o eu te amo, não dá mais tempo de se sentir abraçado por Deus. Não deixa para amanhã o abraço, não deixa para amanhã o beijo, não deixa para amanhã o pedido de perdão, não deixa para amanhã não, é hoje. Reconcilia-se com aqueles que são seus hoje, para viver esta graça com a qual eu termino, e que o Padre Zezinho soube falar muito bem e transformou em canção, porque é exatamente esse o segredo da Sagrada Família. Uma família tão humana,
mas tão humana que ousou confiar mais em Deus do que na própria humanidade. Uma família tão humana que foi imperfeita, passou pelas crises, pelas dores, pelo luto, pela perda, mas não perdeu o amor, não perdeu a confiança. Por isso se tornou sagrada, por isso é para nós um modelo, porque ela soube para onde estava indo, para o coração de Deus. E para o coração de Deus, a gente não pode perder ninguém. Não podemos dar por descontado ninguém. Esse Deus espera que marido e mulher tenham força de amar sem medidas. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Sim, este é o segredo, meus irmãos. Tenham força de amar sem medidas. Não vão dormir sem dar perdão, sem pedir perdão. Ensine as crianças desde pequenininho que o sentido da vida não é fazer o que quer, é ofertar a vida como um dom ao outro. Partilhe o abraço como se partilha o pão. Partilhe o tempo. Oh, meu Deus do céu! Quando é que nós vamos descobrir que nós estamos perdendo tempo demais com bobagem? Com coisa que não leva a nada, a lugar nenhum? E, às vezes, irmãos se matando por conta de picuinha do passado, de migalhas de herança, e que não conseguem perceber que vale mais o amor, o valor do abraço, porque o nosso céu começa aqui. Esse céu começa aqui e tem mais brilho do que as luzes de LED do celular, mais brilho do que as luzes que o mundo possa ofertar. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a Sagrada Família hoje nos ensine o verdadeiro amor, nos ensine a amar de verdade a nossa família. E eu faço isso porque Deus hoje me deu este presente. No meu primeiro ano de padre, a segunda missa que eu celebro da Sagrada Família, minha família está aqui. Vem cá, mãe, vem cá, tia Zé, vem cá, tia Maria, por favor. Porque talvez o que eu vou fazer com eles é o que você precisa fazer ao chegar na sua casa. Dar um abraço, dar um carinho, dizer eu te amo. Porque a família precisa saber para onde está indo, saber para onde vai, saber quem ama. E enquanto esse gesto se externiza não por efeito de palavras, mas de coração, eu peço à Bárbara que nos ajude a entender que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Peça isso ao Senhor, abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E aí, vivendo esta bênção,
que é o amor, nós podemos entender o que é o Natal. O mistério de amor de um Deus que não desiste de nós e que todo dia está disposto a nos abraçar e a nos ensinar a amar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Porque pelo batismo somos uma única família em Deus, apresentamos ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação as nossas preces e pedidos de filhos. A nossa resposta será: protegei